hoje eu tenho a honra de começar o nosso primeiro podcast aqui da Lafimp com o tema Carreira Profissional e a Importância dos Cuidados Prevenção de Lesão de Septo Nasal em Neonatos. E para um tema tão abrangente e tão importante, nada melhor do que convidar uma pessoa que realmente viveu isso. E com isso nós estamos aqui com o nosso professor Jackson Henrique Silva. Ele é especialista em UTI neonatal e pediátrica e ainda trabalhou e teve experiência nessa área. Com isso, nós lhes damos as boas-vindas, Jackson, ao nosso Obrigado primeiro pelo podcast. convite. E é um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Vamos pra lá. Bom, Jackson, pra gente começar, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a sua trajetória e o que te levou à fisioterapia, a ser fisioterapeuta e a ser esse profissional que você é hoje. Bom, pessoal, quem me conhece sabe, né, que eu nunca almejei em ser fisioterapeuta, né? Para quem me conhece desde muito novo, eu sempre almejei fazer outra graduação. E antes que as pessoas pensem, não foi a medicina, foi a odontologia, mas em decorrência de alguns fatores internos e externos, eu optei por não seguir esse sonho. Né? E no momento da matrícula, né, pós-vestibular, o ano era 2009 para 2010, e eu, no ato da matrícula, eu não quis mais matricular-me, eu preferi optar por outro curso. E no ato da matrícula, meu pai disse assim: então faça farmácia. Não sei por que ele queria que eu fizesse farmácia, mas eu disse: não, eu não quero farmácia, né? Pensando já na química da vida aí. Mas eu disse assim: não. Eu olhei um banner assim do lado e vi uma mão tocando uma pessoa e achei aquela foto fantástica e eu disse, não, eu vou fazer fisioterapia e em todo lugar que eu passo eu digo que, de fato, a fisioterapia me escolheu e não eu escolhi. E desde então eu fiz minha matrícula naquele momento e comecei a estudar, né? Comecei a pesquisar o que era a fisioterapia, quais as disciplinas base da fisioterapia. E antes mesmo de começar as aulas, eu já comecei a estudar anatomia, fisiologia humana, mesmo sem ter conhecimento de por onde começar, recém saído do ensino médio, e comecei a navegar um pouco, né? Nesse mundo da saúde que eu sempre quis, né? Eu não escolheria outra área a não ser a da saúde. E assim eu segui, e desde 2016, né, quando eu consegui concluir meu curso de graduação, e tô aí no ramo da fisioterapia, é uma área que eu não me arrependo de forma alguma de ter escolhido, e tenho essa missão de formar pessoas, de ajudar a formar e construir sonhos. É isso. Bom, Jackson, então vamos puxar um gancho assim da parte da graduação. Eu queria saber em que momento você percebeu, se tocou e disse assim, isso aqui é a área que eu quero seguir enquanto fisioterapeuta. Bom, nessas minhas pesquisas iniciais, né, quando eu comecei a procurar saber o que era a fisioterapia, já que nunca passou pela minha cabeça, eu procurei saber qual a área que pagava melhor naquela época, né? E eu, numa pesquisa breve, muito leiga, eu vi que a terapia intensiva era a que pagava melhor, que empregava mais fácil. E eu estava já pensando no pós-formado, né? Então eu entrei já com o pensamento de ir para terapia intensiva. Porém, eu só conheci a área, né? No oitavo período foi quando a gente pagou a disciplina de terapia intensiva. Mas quando eu cheguei naquela disciplina me chocou muito pela complexidade da disciplina. Mas no meu estágio do décimo período, quando eu tive a oportunidade de estagiar na área de terapia intensiva, né, no Natal, unidade de cuidados intensivos, né, aqui da cidade, foi aí que eu me encantei mais pela área, e a profissional que me acompanhava durante o processo me fez ver o outro lado da moeda, e desde então eu segui essa linha e fui para a área de terapia intensiva na UPED. Então, no caso, esse foi o primeiro contato com a neonatologia, como foi? Exato, a gente pagou uma disciplina de saúde da criança e do adolescente no sétimo, onde a professora, né, da disciplina, ela já tentou linkar, fazer um linkage da atuação fisioterapêutica dentro da UTI. Ela mostrou alguns recursos, né, na disciplina, acho que fazia parte da ementa da disciplina, e eu comecei a olhar com outros olhos depois que a gente chegou no estágio supervisionado obrigatório do décimo e último semestre. Foi quando eu me encantei de fato e busquei estudar mais sobre a área. E aí, Jackson, durante a graduação, nós sempre temos alguém que nós nos espelhamos, Uhum. professores que nós admiramos. E aí a gente queria saber se teve algum professor assim que o senhor tem uma admiração muito grande, que ajudou o senhor, que deu
um incentivo ou que forneceu alguma palavra de incentivo durante essa graduação. Uhum. Tem uma professor de anatomia lá do primeiro período, né, que para mim ele falou uma frase que me fez ir mais longe, me enxergar mais longe, né, que ele me falou que eu era muito mais do que aquilo que eu estava buscando, que eu ia muito longe e que eu não desistisse dos meus sonhos, né? E teve essa preceptora, né, essa profissional orientadora do meu de estágio supervisionado da área de neo, na unidade de cuidados intensivos aqui da cidade, que eu acho que foi ela que me deu o pontapé inicial para iniciar, buscar mais sobre a área, né? E foi ela que conseguiu me encantar melhor sobre a área. Bom, Jackson, saindo um pouquinho da parte ali da graduação, eu queria saber qual foi o teu maior desafio já enquanto fisioterapeuta, principalmente nos primeiros anos. Me formei em julho de 2016, vai fazer 9 anos. Um tempinho. Um tempinho já, tem algumas histórias. Eu saí com aquele pensamento de, todo mundo pensa, eu vou sair, tô desempregado, né? Mas eu já estava desempregado há 5 anos, então, né? Então deu na telha. Então, me formei, né? Os documentos comprobatórios da formação demorou um pouco para sair, cerca de um mês e meio. E comecei a distribuir currículos na rede hospitalar, que era a área que eu queria seguir, e já estava com a pós-graduação iniciada. Eu iniciei minha pós-graduação assim que eu consegui concluir a graduação. E meu maior desafio foi ser inserido de fato na equipe, ser acreditado, ganhar credibilidade. Né? Eu era o único fisioterapeuta do sexo masculino da equipe que eu trabalhava na época, de um hospital aqui da cidade, recém-formado, só tinha 3, 4 meses de formado assim que eu ingressei na área de atuação. Então, meu maior desafio foi ser acreditado, que as pessoas acreditassem no meu potencial e conseguir construir o espaço tão temido dentro da área hospitalar, que de fato é uma área bem complexa. No caso, fazer seu nome, né? Exatamente, fazer o meu nome, E exatamente. deu certo, né? Pelo visto, deu certo. Estamos na tentativa. Bom, então, depois desses anos atuando lá dentro do hospital, eu queria saber um caso clínico que mais te impactou, ou que teve mais dificuldade, ou que se teve aquele esforço maior, teve que ter aquele esforço maior para aquele caso específico. No meu terceiro, quarto plantão, a gente recebeu 2 pacientes gemelares de um caso bem complexo, que chocou bastante a equipe. Eu acho que foi o caso que mais marcou a gente, né? Poucas horas depois do nascimento, um dos gemelares veio a óbito e uma ficou com a gente cerca de 3, 4 meses. E ela era o xodó da equipe. Eu acho que, rapidamente falando, né, para não ir para o lado mais emocional, mais emotivo do caso, eu acho que foi o caso que mais impactou não só a mim, né, porque foi um dos meus primeiros pacientes, os pacientes mais graves que eu acompanhei, que eu ajudei a atender, a construir a história deles lá na terapia intensiva. Mas eu acho que de fato foi esse casal gemelar, né, que nasceu um menino e uma menina. O rapazinho, né, veio a óbito rápido, né, não tolerou muitos os esforços pós-neonatal, e a RN do sexo feminino, ela ficou com a gente um tempinho e depois ela veio a óbito. Foi um dos casos que mais me marcou. Então, tocando nesse assunto, como você falou que foi um caso sensível, como a gente pode lidar, como você lidava com essas situações, sabendo que é uma área tão sensível que uma hora ou outra vai acontecer essas situações? Não sei se eu vou ser bem visto com o que eu vou falar aqui, mas Saía pra algum canto pra chorar. Como era? Desabafar. eu confesso que eu não me considero uma pessoa muito sensível com os meus pacientes. Né? Eu sei que ser fisioterapeuta para uma área tão sensível, tão delicada, requer uma linha de pensamento, de raciocínio muito além do que a gente imagina, né? Porque a família que está ali, e a família faz parte da equipe, né? Não deixa de fazer parte da equipe, principalmente a genitora, a mãe, né? A mãe queria que a criança nascesse num período normal e recebesse os cuidados daquele prazo de 48 horas, em alguns casos mais um pouco, e ir para casa com a criança no colo, né? Mas às vezes não acontece, alguma coisa sai do percurso, da linha de raciocínio, por qualquer instância, e a criança fica com a gente, e a gente acaba fazendo parte da família da criança, e a criança fazendo parte da família da gente enquanto equipe.
Mas eu não me considero uma pessoa muito sensível, eu não me adaptava muito às condições ali, não. Sei que talvez seja uma falha minha enquanto profissional e às vezes também um escudo para não me envolver tanto e sofrer tanto com aquelas consequências que era muito sensível. E aí, Jackson, nossa produção descobriu uma história aí que a gente queria que o senhor contasse um pouquinho mais pra gente, que foi o caso de uma genitora dizer ao senhor que só conseguiu ver a filha Uhum. dela porque o senhor autorizou e porque era o senhor que estava no plantão. A luz caiu aqui, mas já voltou. E porque o senhor estava no plantão. E aí a gente vê um ato de humanidade, né? E a gente queria que o senhor contasse um pouquinho disso pra gente. Certo. Foi uma RN que estava numa condição grave, gravíssima, se assim eu posso citar. E pela condição grave, nenhum profissional, eu acredito, pela condição da gravidade da criança, mas ela estava estável, mas estava grave. A mãe não tinha tocado na criança, porque após o nascimento já recebeu os cuidados necessários e foi transferido para a UTI, né? E a mãe não tinha sentido, não tinha tocado na criança, né? Em decorrência de vários fatores. E a mãe tava com aquele olhar de pidão, né? E eu olhei, a senhora quer tocar nela? Ela fez, eu queria pegar nela. Ela falou, você consegue? Ela disse, consigo. Você confia em mim? Ela fez, confio em você. Então eu adaptei a criança, né? Deixei ela lá, tirei a criança da incubadora, né? E deixei a criança um pouco no colo da mãe. E a mãe se emocionou muito, assim como eu também. Acabei de dizer que não sou sensível, né? Mas é por conta dessas situações, né? E a mãe se emocionou muito e a mãe disse: você foi a única pessoa da equipe que teve esse olhar de humanização e deixou tocar na minha filha. E em menos de 24 horas a filha dela foi a óbito. Então talvez tinha que agir naquele momento, né? Então a criança tinha ido embora sem a mãe nem sequer tocar na criança que ela gerou por um determinado tempo, não lembro agora a idade gestacional dela, mas que de fato foi marcante também esse caso clínico para mim. Jackson, eu tenho uma dúvida em questão, né? Tocando no assunto normalmente de sensibilidade. E eu queria saber com você que o ambiente faz o profissional se adaptar em determinadas situações. Com o tempo a gente vai até achando, vamos dizer assim, normal cada situação. Eu considero que sim, né? Eu considero que a gente vai achando aquilo rotineiro, né? Rotineiro, à mercê do perfil, né? De rotatividade do hospital. Às vezes um paciente vai a óbito, já já chega o outro, e aquela rotatividade, aquela rotina, né? Exaustiva, enfim. Né? E outros fatores fazem com que a gente vá se adaptando àquilo e essa sensibilidade ela vá se perdendo. Mas chega um momento que quando ela chega, a gente desaba de uma vez. Né? Em outros casos aí que aconteceram ao longo desses quase 9 anos de formado, estou há 3 anos longe da assistência, desde que eu assumi o cargo de gestão da Universal Caruaru. Eu estou longe da assistência. Não sei se volto, não sei, mas eu sinto muita falta, principalmente dos meus pequenos, né? Mas a gente vai se adaptando e se acostumando, e essa sensibilidade ela vai ficando um pouco de lado. Bom, Jackson, então vamos sair um pouquinho dessa parte mais sensível, né? E eu queria saber como o Jackson enxerga o papel do fisioterapeuta dentro da equipe multiprofissional, né? Nos cuidados intensivos neonatais. Bom, a gente faz parte de uma equipe muito rica e minuciosa, muito, como é que eu posso dizer, privilegiada. Trabalhar com neonatologia e pediatria é um privilégio, acredito eu. E a formação a nova formação, né, a formação de vocês que são estudantes, a gente incentiva muito a atuação inter e multiprofissional, né? Uma equipe bem centrada, bem homogênea, bem concentrada, só tem uma pessoa que vai ser beneficiada, o doente, o indivíduo, o paciente. Né? Então, a nossa atuação ela é de forma independente, né? Só a gente consegue fazer algumas atribuições, porque a gente estudou para aquilo, mas sem a ligação com as outras profissões nós não conseguimos. Então, eu acho que é de suma importância relatar a importância do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do nutricionista, do fonoaudiólogo, do médico e de outras profissões que estão junto da gente, né?
formando um grupo, de fato, uma equipe em prol de apenas um ser humano, que é o recém-nascido. Bom, e hoje qual conselho o senhor daria para quem está querendo ingressar nessa área? Bom, enquanto estudante ainda de graduação, eu vou tentar, na verdade, ser breve e falar sempre o que eu falo para vocês na sala de aula. Né? A primeira coisa é tentar entrar na Lafimp. Hum. Quer ir para neonatologia, quer ir para pediatria, tenta ingressar na Lafimp, que eu acho que é uma liga que está bem encarregada de crescer, agora eu acho que vai trilhar outros pensamentos, é tentar se envolver com pessoas da área. Então, se tem um professor que é da área, tenta focar com ele, tenta buscar, tenta entrar na linha de pesquisa dele. Depois que se formar, né, é buscar uma pós-graduação de renome, bem conceituada pelo MEC, com no mínimo 360 horas de carga horária total, onde essa pós-graduação tenha mestres, professores, especialistas e doutores que tenham vivência prática. Eu acho que esse é o grande diferencial e que essa pós-graduação ela também ofereça estágio prático dentro da pós-graduação. Independente da instituição, tá? Busquem isso, busquem profissionais de renome, busquem se engajar ainda na graduação e depois que sair da graduação, dos muros da graduação, é buscar fazer uma pós-graduação completa, né, onde os professores tenham uma experiência profissional. É o conselho que eu dou. E hoje, Jackson, quais os objetivos, quais os projetos que ele tem para a vida dele? Bom, Jackson ingressou numa missão aí recentemente, há 3 meses em média. Ingressei na pós-graduação a nível doutorado. Pretendo concluí-la, né? Eu acho que é uma caminhada longa, concluir esse doutorado, ingressar em outros projetos pessoais e extrapessoais e tentar seguir formando pessoas, ajudando as pessoas a construir o sonho. E se esse sonho for ser um profissional fisioterapeuta de renome e eu estiver apto para seguir isso aí com a pessoa, estou aí. Bom, foi tudo muito interessante, né? A gente conheceu um pouco Jackson, a vivência que ele teve enquanto aluno, e a gente também soube entender um pouco da história dele. Mas agora vamos para o segundo bloco, para o nosso tema principal. E vamos começar a fazer as perguntas para o nosso entrevistado. O nosso segundo bloco vai falar um pouquinho justamente sobre a prevenção de lesão de septo nasal em neonatos. Na UTI neonatal, sabemos que o uso de dispositivos como o CPAP nasal é essencial para o cuidado dos bebês, mas também pode apresentar alguns riscos, como lesão no septo nasal. Jackson, explica pra gente por que esse assunto é tão importante e por que esses riscos podem acontecer. Bom, gente, falar sobre lesão de septo nasal é de suma importância porque são lesões evitáveis, né? O cuidado da equipe multiprofissional, o cuidado do fisioterapeuta, né? É uma lesão que ela é caracterizada, talvez, por um descuido ou não monitorização daquele serviço, né? Então, são lesões que podem evoluir para uma gravidade importante, mas que pode também ser evitada. Jackson, por que esse tipo de lesão é tão comum, principalmente em unidades de terapia intensiva neonatal? Bom, Elaine, a lesão de septo ela é caracterizada por um dano, certo? No tecido do paciente, né? Próximo ali no septo nasal, né? E essa lesão, ela pode ser classificada de leve a grave, que vai desde uma hiperemia, um eritema, até a própria lesão propriamente dita, né? Uma úlcera mais profunda. Que seria o que caracteriza. Caracteriza, exato. Então, às vezes, a gente só percebe só uma hiperemia, mas a gente acha que não é uma lesão, já é uma lesão ali, mas é um nível mais leve, porém ela pode progredir, né? Ela é mais comum em crianças que nascem menor que 32 semanas de idade gestacional e com baixo peso ao nascimento. Então, essas crianças elas são mais susceptíveis a usar o suporte de ventilação mecânica não invasivo, né? Que um dos dispositivos, uma das interfaces que a gente usa para esse tipo de suporte é a pronga nasal ou a máscara nasal. Então, por isso que é muito comum nas unidades de terapia intensiva, porque o perfil, né, prioritário de RNs que vão para a terapia intensiva neonatal
são pacientes prematuros, né? Que a mãe teve a gestação interrompida por qualquer que seja o motivo, né? A prematuridade ela é multifatorial. Então esse RN ele foi para lá porque está precisando de algum suporte para se manter ali. Então por isso que é mais comum na terapia intensiva neonatal. Bom, em caso de lesões já instaladas, qual é a conduta fisioterapeuta mais adequada? Bom, quando a lesão de septo já está instalada, vai ser muito do grau dessa lesão. Né? Se for uma lesão grau 1, grau 2 ou grau 3, depende muito do grau dessa lesão. Por exemplo, se eu tenho uma lesão grau 1, uma leve hiperemia, um eritema no local, a gente consegue fazer o intervalo, né? Trocar essas interfaces, fazer uma intermitência. Ou seja, eu coloco cerca de X horas com uma máscara, X horas com uma pronga. A literatura traz, desde 2023, vários estudos comprovando que a intermitência, né, a troca de uma interface por outra no intervalo de 4 a 6 horas, já dá um resultado favorável no controle de lesão de septo nasal. Isso é de suma importância. Mas digo a vocês que esses cuidados não só remetem ao fisioterapeuta, ele faz parte de um cuidado do paciente que pode ser sim alocado, né, para a equipe no geral. Na minha rotina prática, né, enquanto atuava, a gente fazia esses cuidados todas as vezes que fosse atender o RN, né, ou quando a gente chegava na unidade de terapia intensiva, eu já fazia essa troca de interface, né, então se eu recebesse o plantão, o paciente numa pronga, eu já colocava em outra interface para evitar esses riscos. E ainda a gente pode associar a outros tipos de cuidados, que também entra a questão da humanização. Como, por exemplo, leve massagem no nariz da criança, como uma drenagem, por exemplo, facial, entre outras questões também. Né? Tem estudos que comprovam que essas questões melhoram, né? Evita a lesão de septo e tem essas medidas também que reduzem o estresse da criança. E aí eu tenho uma pergunta bem polêmica. Porque eu sei que quando o senhor atuava na assistência, né? Estava no hospital. O senhor tinha uma equipe, assim, bem top, que estava Certo. ali com o senhor, uma médica top, um enfermeiro top. Mas eu queria saber, hoje em dia, o senhor acha que os profissionais, eles estão capacitados, de fato, de verdade, para atuarem e para estarem nessa área da assistência? Eu acho que as graduações, né, as DCNs, as matrizes curriculares estão vindo bem modernas e bem estruturadas, mas quem de fato quiser seguir na área deve de fato se especializar, fazer uma pós-graduação, fazer cursos, ingressar em ligas enquanto estudantes e pós-formado também tentar ingressar na liga, fazer visitas técnicas, cursos, capacitações, treinamentos, pegar a rotina de fato e tentar ter essa vivência, né? Tem hospitais, né, que trabalha com a formação continuada, treinamentos continuados. Porque a lesão de septo nasal, como por exemplo, ela é um indicador. Quantos RNs em X tempo teve lesão de septo? Isso é um indicador negativo. Se eu tive lesão de septo é porque eu tive uma equipe que não teve esse olhar de fazer os cuidados necessários para evitar a lesão de septo. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte de grandes equipes, né? Multiprofissionais, de profissionais ímpar, excelentes aí no mercado de trabalho, que Sim. atuam, que estão afastados, que cada um está no seu lugar, mas eu acho que todo mundo que passou por ali, em algum momento foi recém-formado, foi desinformado, e todo mundo conseguiu chegar numa escala legal por conta da própria curiosidade, do próprio interesse de seguir na área. E aí, Jackson, durante a assistência, o senhor trabalhava com a doutora Violeta, era isso? Também. E Alexander Barros também. E teve algum episódio assim que vocês precisaram agir muito rápido? Conta pra gente se teve algo do tipo. Então, trabalhei com a doutora Violeta e Alexander, né? Mas foi em outra instância, não foi na terapia intensiva neonatal, foi na condição Covid, né? No boom da Covid-19. Considero os dois profissionais excelentes, né? E teve muitos fatos marcantes na nossa história ali enquanto plantonistas da UTI, né? Aqui do município. E eu acredito que se eu for contar aqui todas as histórias relevantes e tudo mais, a gente vai passar um mês aqui só contando histórias, mas teve de fato um caso que a gente conseguiu evoluir muito bem com ele, que tocou muito a gente. Aí vem aquela parte da sensibilidade, né, do acúmulo de
sentimentos para com os doentes. Teve um caso em específico, um paciente super jovem, recém-casado, que estava com Covid, estava evoluindo com insuficiência respiratória grave, em franco desconforto respiratório, já tinha feito todos os suportes necessários não invasivos, mas chegou um momento que a gente não pode, né, postergar a intubação para evitar futuros problemas. Esse foi um caso que marcou muito nossa equipe. Bom, Jackson, como o senhor falou, né, que tinha uma equipe top lá, e eu queria saber como o trabalho em equipe, né, da equipe multiprofissional, ele tem um impacto tanto na prevenção, tanto no tratamento do paciente neonatal. Bom, gente, a homogeneidade da equipe multiprofissional, né, o bom convívio da equipe profissional, ela é de suma importância, né, para o paciente, né? A gente cria um vínculo muito forte, né, com a equipe. E eu acho que esse indicador, quando ele é notificado, ou a indicação de lesão de septo nasal, foi uma falha da equipe. E se eu faço parte da equipe, eu não quero falhar. E ninguém vai querer falhar. Então, se a gente tiver um controle da situação e dizer, ó, eu troquei a interface agora, tá? Beleza, já fiz os cuidados. Ó, Jackson, leito tal, deixa que eu faço. Leito X eu já fiz. Então, acho que é tudo uma questão de comunicação e de entrar num consenso pelo bem maior. Primeiro o paciente e depois eu acho que todo mundo sai ganhando com aquele indicador, né? De não ter lesão de septo naquele curto ou longo período. Bom, e esse tema, o senhor acha que ele é bem abordado na formação acadêmica, numa área da saúde, abrangente na área da saúde? Bom, por incrível que pareça, ontem eu finalizei a disciplina de pneumologia e terapia intensiva no período noturno. E vou dar essa mesma aula no período diurno, né? Como professor convidado. Eu abordei sim ontem, né, esse tema tão relevante, né, que é a lesão de septo nasal. E eu acho que deveria ser dever de todo docente que pega essa disciplina para falar um pouco sobre a lesão de septo, como evitar e se quando ela estiver presente, como tratar. Ok. Agora nós vamos entrar em um bloco de dinâmicas. E aí vai ser fato ou fake. E aí a gente vai falar algumas coisinhas que são fato e outras que são fake, algumas afirmativas. E a gente queria que o senhor explicasse um pouquinho pra gente o porquê é fato e o porquê é fake. Certo. O uso prolongado de CPAP nasal pode causar lesão no septo nasal do recém-nascido. E aí, Jackson? É um fato, né? O Exatamente. uso contínuo de pressão, né? De pressão positiva por uma interface, né? A pressão positiva contínua na via aérea, que é o CPAP, né? De forma prolongada, sem os cuidados necessários, sim, é um fato, a criança pode desenvolver, sim, uma lesão de septo. Bom, as lesões de septo nasal são inevitáveis e fazem parte do processo de adaptação ao suporte ventilatório. Inevitáveis, elas são evitáveis, né? A lesão de septo, ela é evitável. Como eu falei para vocês, existem alguns cuidados que a gente precisa ter para evitar a lesão. Então, ela é evitável e não inevitável. O prolongamento do uso do suporte ventilatório não invasivo, né, através de uma pronga ou de uma máscara nasal, sem os cuidados necessários de prevenção e sem aquela intermitência, aquela troca, aquela variação de interface, sim, eu vou ter uma lesão de septo. Se eu fizer isso, eu evito a lesão de septo. Trocar a interface nasal regularmente ajuda a prevenir lesões. Fato, isso é um fato, acabei de comentar. Prematuros extremos têm maior risco de desenvolver lesões nasais. Isso é verdadeiro, é um fato. Né? Como eu acabei de dizer a vocês, as lesões de septo nasais, ela acomete, né, mais crianças que têm idade gestacional menor que 32 semanas. O fisioterapeuta não tem papel direto na prevenção dessas lesões. O fisioterapeuta atuante, né, fazendo parte da equipe multiprofissional, não só ele, como toda a equipe, faz parte sim da prevenção de lesão de septo. A posição do bebê não influencia na formação de lesões nasais. Isso é fake. A posição do bebê, ela com certeza influencia. Se eu tenho uma interface no paciente, né? Se eu tenho uma interface e a posição da cabeça da criança esteja em contato com, por exemplo, com o colchão do berço
ou da incubadora, ele já está associado a uma interface que tem alto contato com a pele e não tem nenhuma barreira protetiva, eu posso acelerar essa lesão de septo, por exemplo. Última pergunta, Jackson. Fixadores mal colocados podem aumentar o risco de lesões de septo? É um fato. Uma das coisas que a gente mais observa, né, como é que eu vou fixar essa pronga ou essa máscara nasal no paciente, né? A gente tem alguma controvérsia, aquela balança, aquela gangorra, né, entre o custo e o benefício. Eu fazer uma troca de máscara por pronga, eu vou prevenir lesão de septo. Mas a máscara, dependendo de como essa máscara vai ser fixada e a pressão que essa máscara está sendo realizada na criança, eu posso ocasionar um edema nessa face. E o septo, né, por ter contato, desculpa, a pronga nasal por ter contato direto com o septo, por questões prolongadas, eu posso ocasionar a lesão. Então, a mercê, sim, do tipo de fixação e como está fixado, pode sim acelerar esse processo. Bom, pessoal, como vocês viram, o Jackson não caiu nas nossas pegadinhas, acertou todas as nossas perguntas. E agora vamos dar início ao nosso terceiro bloco, que é o Senta que lá vem história. E é basicamente, Jackson, chegou aquele momento que o Fala Físio quer que a gente chame. A ideia é bem simples, né? Desculpa aqui, eu embolei um pouquinho. Queremos ouvir uma história, é que eu tô um pouco nervoso. Queremos escutar uma história da sua trajetória profissional que tenha marcado você. Pode ser uma história engraçada, emocionante, desafiadora ou que te inspire. Se possível, gostaríamos que tivesse relação com o cuidado neonatal ou com a prevenção de lesões de recém-nascidos. Fique à vontade, estamos aqui de ouvidos abertos para te ouvir. Pronto, gente, um fato marcante na minha história, né, já que tem que ter a ver com um pouquinho do tema que a gente está abordando hoje, da área de neonatologia, foi quando eu, de fato, consegui passar no processo seletivo do hospital que eu ingressei, fiquei quase 4 anos e meio, né, eu pedi para sair do hospital em decorrência de outros projetos, um deles foi o meu mestrado, mas uma coisa que marcou muito foi de fato ter conseguido entrar nesse processo seletivo, né? Ter sido a única pessoa que conseguiu entrar, por estar concorrendo com pessoas já da área, com pessoas que tinham muito tempo de formado, e eu acho que foi uma coisa que marcou bastante. E aí, Jackson, eu queria saber um pouquinho agora dessa nova etapa da vida do senhor. O senhor agora está ingressando no doutorado. Uhum. E nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o seu tema, sobre sua pesquisa. Se o senhor pudesse nos contar como está sendo a orientação, porque é uma barra, né? É verdade. O senhor hoje está fazendo doutorado na UFPE. Também a mesma casa que lhe acolheu enquanto mestrando. E aí a gente queria saber um pouquinho sobre esse doutorado, como é que vai, como é que está sendo. Bom, ingressar no doutorado para mim foi bem difícil. Confesso que ingressar num processo seletivo de doutorado não é fácil. Requer um projeto muito robusto para você ir lá e defender, fazer a arguição com uma banca super pesada, né? De pessoas altamente competentes. E tentei, né? Deu certo. Eu estou participando ainda do grupo Lindef, né? Do laboratório Lindef, junto com a coordenação e orientação da professora Shirley. Meu projeto ele é baseado em um desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para diagnóstico de padrão respiratório em pacientes com exacerbação do DPLC, né? E então, a professora Shirley vem com uma pegada muito massa de inovação, tecnologia, E é um grande nome, né, da fisioterapia. Exato, a professora Shirley, eu sou suspeito para falar dela, eu sou cria dela, né? Foi minha orientadora do mestrado e agora a gente abraçou o doutorado juntos. E é isso, é um desafio constante, é produção científica, é todo um conhecimento, né? E uma das perguntas que me fizeram no ato do processo seletivo foi: Jackson, para você o que é ser doutor? E confesso que foi uma pergunta que eu fui pego de surpresa, onde ser doutor vai muito além de carregar um título de ser doutor, né? É doutor que para a sociedade, né, usar um jaleco branco, ter uma graduação, já pode ser considerado doutor, e o CREFITO apoia isso, tá? Aproveito a deixa, o CREFITO apoia que nós nos imponhamos como doutores, né? Mas o doutor com doutorado eu acho que é um barco
bem maior, é uma responsabilidade muito grande. É você Sim. saber gerenciar pesquisa, pessoas, laboratórios, financiamentos, né? É você ser um pesquisador, né, com um título de doutor. E a minha resposta foi melhorar minha capacidade técnico-científica para formar pessoas, que eu acho que é um desafio enorme, mas formar pessoas para mim é o meu refúgio da aula, realmente é uma coisa que eu gosto. E nada mais justo do que coletar conhecimentos para passar para vocês aquilo que a gente tem de melhor, né? E é isso. Acho que o doutorado está me trazendo muitas vivências. Não é fácil, mas quem quiser seguir na área, aconselho super e de fato abre muitas portas. Bom, então, basicamente é o que te motiva também, né, Jackson? Até porque uma rotina muito corrida, onde vai conciliar a faculdade, onde o senhor trabalha e também seu doutorado. E como o senhor falou, né? Você tá transformando profissionais. Eu queria até trazer uma fala, né, que Lielda já falou com a gente, que era, às vezes a gente aprende, tenta ser humano, mas sendo que a gente é humano, né? Então, isso que te incentiva mais, então, você saber que está trazendo pessoas, está formando profissionais de excelência. Exato, é o que me motiva. Hoje, enquanto coordenador da Unesco Caruaru, né, do curso de Físio, eu me sinto lisonjeado e orgulhoso quando eu encontro profissionais, né, colegas de profissão, que dizem, ó, já que estou com um aluno lá da Nassau, aqui no estágio, em terapia intensiva, de fato dá para ver que eles chegaram preparados, eles foram preparados para esse campo, e é isso que me motiva. De fato, é agregar conhecimento para compartilhar. Então é isso, Jackson. Nossa conversa basicamente foi essa. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer por o senhor estar aqui dividindo tanto conhecimento. Acho que todos nós, é porque vocês não estão vendo, mas tem um paredão aqui. Mas todos nós aqui somos grandes admiradores seus. Lhe admiramos muito pela sua capacidade, principalmente pelo seu modo de dar aula, de ministrar, de ser mestre. Você de fato é um mestre e eu acho que nas suas aulas não tem ninguém que saia com dúvidas ou que não consiga aprender. Então, com você a gente aprende e tenho certeza que essa é a opinião de todos. E por isso nós estamos lisonjeados de ter te recebido aqui no nosso primeiro podcast, também como orientador da nossa liga. Aê! Podem falar, gente, agora. Então é isso, Jackson. Muito, muito obrigada mesmo. É um prazer ter você aqui, ter você como docente, como coordenador do nosso curso. Eu fico feliz pelas palavras, Elaine, de fato. E quando eu estou em sala de aula, de fato, eu me encontro, de fato, entendeu? E quando eu recebo feedbacks, é que eu respiro, né? Porque E o senhor recebe muitos que a gente observa seu Instagram. eu recebo alguns eu compartilho, né? Mas também recebo críticas que também não sou perfeito, né? E é isso, gente. Eu agradeço demais o convite e parabenizo a Lafimp aí, de todas aí as funções que vocês têm, né? Eu volto a dizer que a liga ela é feita de alunos e por alunos. Eu só tenho a função de orientar, de dizer é certo, é isso, é errado aquilo, mas a liga é feita de alunos e para alunos, né? Não puxando sardinha, né? Eu oriento duas ligas, né? A LAC e a LAFIMP, e eu não vejo problemas entre elas e entre as duas e com as Sim. duas, né? De fato, há essa conexão boa, massa entre vocês. E a minha função só é essa, é orientar, tentar fazer o melhor, construir saberes e metodologias para que vocês saiam, né, mais apaixonados por essa área que só cresce e que precisa muito de profissionais capacitados. Bom, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Também queria agradecer a nossa equipe toda, né, que aceitou fazer esse podcast, levar o projeto para frente. E para finalizar, eu queria que Jackson falasse uma mensagem motivacional para seus alunos, para outras pessoas que também que cursam fisioterapia Para em, o outra, OSCE. em outras instituições. Abra seu coração para essas pessoas agora. Bom, gente, eu escuto muito, né, das pessoas que a fisioterapia ela é uma segunda escolha daquelas pessoas que queriam fazer medicina. E eu não sou muito a favor dessa fala, né?
A medicina é um curso muito bom, né, com um retorno muito bom, mas a fisioterapia é um curso excelente, onde a gente tem grandes nomes aí no mercado de trabalho, né, construindo posições sólidas, né, uma profissão não tão velha, mas também não tão nova aí, né? Eu aconselho vocês a saírem da zona de conforto, a ir atrás, conquistarem, que a fisioterapia ela abrange muitas áreas e tem espaço para todo mundo, mas tem espaço principalmente, meninos, para quem é bom e se destaca. Então esse é o meu conselho, né? É pegar o gancho, né, de ser referência. Eu não me considero referência. Eu me considero que eu estou em constante construção e aprendizagem, de aprendizado, para buscar ser algo que eu ainda não cheguei lá. Eu considero que eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. Talvez falte pouco, talvez falte muito, mas na condição de educador, de professor, coordenador, orientador e entre outras posições que eu tenha, eu aconselho vocês a sair da zona de conforto e aproveitarem as oportunidades, porque elas passam e depois não voltam mais. É isso, eu agradeço imensamente o convite. Mais uma vez, parabenizo aí o projeto Fala Físio. E eu tenho certeza que ele vai dar o que falar. E eu tenho certeza que outros nomes de outras áreas, ou até mesmo da área terapia intensiva ANEL, vêm aqui para conversar com vocês. Muito obrigada, Jackson, mais uma vez. Então é isso, pessoal. Finalizamos nosso primeiro episódio do nosso podcast. E eu queria que vocês que estão assistindo comentem próximos entrevistados, quem vocês querem que a gente entreviste e mande também suas perguntas. E não esqueçam de compartilhar, beleza? É isso. É isso, tchau. Valeu.